Olá, meus amados, tudo bem com você? A paz do Senhor mais uma vez. Convido você para estar comigo neste momento tão especial, neste local tão oportuno, para estar comentando com você a lição número 8, que será ministrada nas EBDs, Escolas Bíblicas Dominicais, nas Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus por todo o Brasil. E convido você para estar no Templo Central e nas congregações aqui no nosso município, Alto Alegre dos Parecis, porque assim você terá mais oportunidade para estar esclarecendo as suas dúvidas e aprendendo da palavra do Senhor. Nesta lição, vai falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? É um assunto bastante polêmico, da qual eu convido você para estar na Escola Bíblica Dominical, onde você terá a oportunidade de aprender bastante, ou seja, aprender da palavra do Senhor. A palavra-chave desta lição é transgênero, e nós vamos para o texto áureo da lição. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24, né? Eu quero convidar você para estar comigo, me apresentando. Sou o presbítero Paulo Leite e convido você para estar conosco durante esse tempo e aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então para o primeiro tópico. Antecipadamente a introdução chega a nos dizer: os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual, da qual está em Gênesis 2, 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam uma nova forma de sexualidade, dentre ela a transgeneridade. Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar com você a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Ou seja, nós já vamos entendendo que esta lição fala como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Ou seja, nós já sabemos que o título maior da lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então nós já sabemos que tudo que Deus cria, o nosso adversário procura perverter. Tudo que Deus faz, ele procura criar situações adversas, trazendo dúvida para os homens, para as mulheres, para aquilo que Deus faz. Olha só. Vamos então para o primeiro comentário. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Olha só. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, os feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alega que os gêneros e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avalia que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual, né? Olha só, nós já vamos vendo que realmente existe uma interferência, né? Ali, quando Deus faz o homem e a mulher, né? Cria a mulher em segundo lugar, primeiro cria o homem,
e depois ali o homem tem necessidade, porque o homem está dando nome aos animais, e ali está o homem sem adjutora. E Deus olha para aquilo e cria através do varão, ou seja, faz com que o varão adormece e do lado do varão tira uma costela e ali é constituída então a varoa, né? E nós já vimos aí então que Deus faz macho e fêmea. Olha só, o projeto de Deus não é nada mais, nada menos de que macho e fêmea. Não é verdade? E aí, lá em Gênesis está escrito, Gênesis 2:24, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, esse é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus, né? E aí nós sabemos que o adversário agora, através das suas estratégias, vem fazendo isso ser alterado, não é verdade? Nós vimos aqui uma figura bastante ilustrativa, eu quero mostrar para você, olha, há aqui uma figura onde nós percebemos aí então 3 situações, né? No Gênesis, através da palavra de Deus, nós vimos 2, macho e fêmea, mas aqui aparecem 3 situações. Então é isso, Satanás coloca-se à disposição agora, através do seu astuto jeito de ser, né? Aproxima-se da mulher e faz com que ela caia em pecado, desobedecendo aquilo que Deus tem proposto, né? E as pessoas serão iludidas pelas propostas, pelas formas ideológicas de pensamentos, né? Até hoje. E nós vimos neste quadro, né? Neste quadro onde Eva estava ali e ela aceita, né, se corromper pelas propostas satânicas, né? Quando Deus disse, não coma deste fruto, ou seja, de todos os frutos pode ser consumido, menos desse. Esse é o fruto da ciência, esse é o fruto que define o bem e o mal. E ali a mulher não obedece, o homem não obedece, porque ambos são levados agora pelas astutas ciladas de Satanás. E nós vamos vendo que não é diferente de hoje, quando a lição nos mostra que através das concepções ideológicas, através dos grupos feministas, ali está sendo proposto então as divergências, ou seja, não basta ser macho, não basta ser fêmea. Existe aí um livre-arbítrio, uma liberdade que pode ser opções, ou seja, existe uma terceira via, existe uma quarta forma de se pensar e de agir quanto ao gênero, quanto ao sexo, quanto ao comportamento afetivo, né? E é o que nós vamos vendo na lição, né? Olha só que interessante isso aqui. Nós vimos o segundo ponto que fala do cisgênero e o transgênero. O cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, nasceu macho, é macho até o final. Nasceu fêmea, é fêmea até o final. Mas agora existe, então, um outro comportamento, o transgênero, né? Que é a mudança, a discórdia, ou seja, uma disforia de gênero, né? Existe agora uma classificação que esta oposição ao sexo de nascimento, ou seja, o indivíduo que nasce com genitália masculina, ele tem opção, ele pode se assumir mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que pode se assumir homem, né?
são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado. Essas são as desculpas, não é verdade? E se identifica com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBT, que a PN+. Ou seja, nós vimos aqui que esta cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. São propostas, não é isso? A mesma conversa que Satanás teve com Eva. Não, você pode comer sim do fruto. Deus disse isso para vocês, mas você sabe por que ele disse isso? Porque se você comer e o esposo, Adão também comeram, vocês vão conhecer a ciência, vocês vão se evoluir, né? Vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ficar igual a ele. E ele está aconselhando vocês para não comer do fruto, porque ele não quer que vocês se tornem assim como eles, ou como ele, né? E esse discurso de Satanás convenceu os dois que estavam ali no jardim, né? E eles tomaram decisão errante. E olha o que aconteceu, né? Então, amados, eu faço essa comparação aqui, né? Quando o homem, quando a mulher ouve as propostas de Satanás, ele está criando uma segunda, uma terceira via de comportamento, né? Ele está concordando com isso, sendo que Deus fez macho e fêmea, ou seja, o homem e a mulher. Isso é criação divina, mas aí vem aquele para perverter aquilo que Deus criou, né? Por isso que essa ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, isso aí é uma ideia dos grupos feministas, né? De grupos que têm esse pensamento, né? Ou seja, que você tem liberdade mais que isso. Se você é homem, mas você quer ocupar o papel da mulher, tá tudo certo, tá tudo bem, você é livre. Se você é mulher, mas você também quer ocupar o papel do homem, quanto a transexualidade, quanto ao comportamento sexual, você tem toda a liberdade. Esse é um discurso que eu acabei de citar, né, de João 10:10, né, na qual fala: o nosso adversário vem para matar, para roubar e para destruir. Não é verdade? Sendo que o nosso Salvador, o nosso Deus, vem para dar vida e vida com abundância. Só que aonde há vida com abundância, aonde tem orientação de Deus, Satanás está por ali, querendo desvirtuar, transcender essa ideia divina e fazendo a corrupção maligna, né? Terceiro ponto fala do transgênero e a sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero; bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros; assexual, quando inexistente atração por gênero algum; e o pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binária, ou seja, que não se encaixa em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Ou seja, olha o discurso do nosso opositor, não é verdade? Ou seja, Deus cria homem, mulher, macho, fêmea, só isso, né? Ou seja, e ali está o poder. Na lição anterior, nós estudamos a feminilidade, né? A corrupção dentro da feminilidade, ou seja, destruindo aquilo que Deus coloca para a mulher virtuosa, ou seja, aquele poder que tem a mulher. Satanás entra e tenta destruir isso aí, né? Ou seja, dentro da santidade divina, né? Dentro da feminilidade que Deus coloca, Satanás entra e tenta destruir tudo isso, né? E essa lição está falando dessa questão do transgênero, né?
Ou seja, pega o que Deus faz, que é o cisgênero, né? Aquilo que é conforme a vontade de Deus, macho e fêmea, e transforma em outros gênero, ou transgênero, né? Ou seja, fazendo então a sociedade se corromper mediante o plano de Deus, né? Vamos a reafirmação ou a reafirmando a visão bíblica de gênero, né? Vamos lá. A Constituição biológica, né, que fala, enfim, nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus o fez macho e fêmea, né? Está afirmando o que eu já venho falando aqui. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo e 2 matérias, que é o espírito e a alma, né? O ser humano é constituído do corpo, né? O corpo físico, o espírito e a alma, essa tricotomia humana, né? E o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher, né? Homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, fêmea, cientificamente denominados, né? Ou seja, XY e XX, macho e fêmea, cromossômica, né? Então não existe outra determinação de sexualidade, né? Existe aí o XY e o XX, homem, mulher, macho, fêmea, né? E aí nós vimos que essa é a determinação divina. Agora vem a constituição moral. O homem foi criado dentre outros aspectos, imagem e semelhança de Deus, não é? Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade, aquilo que eu tenho acabado de falar. Corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados. Olha só, que interessante isso aqui. Aí já puxa para o plano salvífico, né? O plano de salvação. O homem precisa ser renovado segundo a semelhança moral e original, conforme está escrito em Efésios, né? Efésios 4:22 está escrito assim, olha: e quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, né? E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, é por isso que nós precisamos da renovação, né? É por isso que é constituído o plano da graça, da salvação. Ou seja, é por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Aquela vontade que tinha o Nicodemos de conhecer a Jesus e saber o que ele tinha que fazer para herdar o reino de Deus, né? Muito bem, amados. Então nós vamos aqui vendo que essa renovação é obra do Espírito, que opera interiormente e promove a santificação do Espírito na alma, da alma e do corpo, né? Assim os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, né? Ou seja, em Romanos, no capítulo 6, o versículo 12, está escrito: não reine, portanto, este pecado no corpo mortal, né? É Bíblia isso, né? E nós sabemos, desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, né? A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Fugir vós da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, né?
Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Isso, irmãos, é conselho sagrado para nós, através desta lição, estarmos certos quanto ao plano para o homem e para a mulher. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus fez macho e fêmea. E esse macho e fêmea precisa de santificação. Precisa de santidade. E quando isso se corrompe, quando isso se altera conforme as propostas dos grupos que contraria a palavra do Senhor, isso vira tudo pecado. Isso é corrupção contra Deus. Não é verdade? Ou seja, isso é alterar o plano de Deus. Quando você concordar que existe uma terceira via dentro da transexualidade, ou seja, o cisgênero ficou e a transexualidade é um comportamento legal, ou seja, quando nós concordarmos com estas opiniões, nós estamos transgredindo ao comportamento divino. E isso faz mal para a nossa alma. Isso é o que Satanás quer. Isso é o que o reino do mal quer implantar para os nossos dias, né? A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Olha só. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Gênesis 2 e 24, da qual nós já vimos ali atrás. Deixará o varão, seus pais, né, e a sua mãe apegar-se à sua mulher, né? E serão ambos uma só carne, né? Isso é plano de Deus. Ao elaborar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, quando está escrito em Mateus, no capítulo 19, no versículo 4, ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Isso é no Novo Testamento. Que às vezes você fica olhando e fala: não, mas essas escrituras são do Velho Testamento. Novo Testamento agora é diferente, é outra coisa. Mas os evangelistas, aqueles homens de Deus que escrevem os evangelhos, eles já escrevem assim: olha, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é verdade? Então nós já vimos que isso aqui também é evangelho, é graça, né? Ou seja, o comportamento do homem deve ser de macho, o comportamento da fêmea deve ser, da mulher deve ser de fêmea, ou seja, apenas dois caminhos, e não três ou mais, conforme os grupos que defendem, né? Os grupos feministas defendem, né? Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos, intimamente relacionados. Isso é coisa de Deus, né? Deus fez isso para o homem, para a mulher, né? Deus fez isso dentro de um comportamento, né? Para que venha a ser usufruído pelo macho e pela fêmea, né? Olha só que lindo isso aí, né? Vamos então para o terceiro tópico, para nós ir fechando então o comentário aqui, porque é muito interessante para nós isso aqui, né? Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de heterossexualidade ou a sexualidade nas escrituras é heterossexual. Heterossexual é a escritura, Gênesis 2, 24, né? O homem e a mulher deixam pai e mãe e vão se unir. Hétero, né?
No entanto, os ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Os ativistas, eles querem mudar. Amados, eu quero fazer aqui uma colocação bem particular. Quando nós falamos ativista, nós falamos de pessoas que ideologicamente pensam assim e formam grupo para trabalhar, para desvirtuar nas escolas, nas universidades, enfim, através das ONGs, enfim. Mas só colocando que isso tudo é a forma de Satanás trabalhar, né? Essas pessoas precisam verdadeiramente conhecer a Deus e se render ao Deus Criador dos céus e da terra. E o Deus que fez apenas o homem e a mulher, e não fez outro gênero, só apenas o homem e a mulher, né? E aqui nós vamos vendo aqui o discorrer dessa escritura, né? E nós vamos aqui, construção de narrativas, né? Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Esses são discursos, né? Dos trans, militantes trans, né? Esses que defendem, que levantam essa bandeira, né? Olha, nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapia hormonal e cirurgias de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes na busca de aceitação social. Divulga a ideia do nascimento no corpo errado, né? Divulga essa ideia, ou seja, você nasceu no corpo errado, você precisa se direcionar, se redirecionar. Ou seja, você tem o órgão feminino, mas você precisa ter o órgão masculino. Ou seja, é isso que nós, Igreja de Cristo na Terra, somos contra. Essa questão de mudança, essa questão de transexualidade, né? Ou seja, chega a ponto das pessoas discordarem com aquilo que Deus lhe colocou, a naturalidade de Deus, né, em criar o homem e a mulher, né? Na busca de aceitação social, divulga a ideia do nascimento no corpo errado. Viram só? E aí vai-se, né? Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência, rigorosamente falando, né? Nós vimos em Romanos 9:20, a palavra do Senhor falando assim, ó, mas o homem que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Não existe dúvida. Essa dúvida quem coloca é Satanás. É o opositor, é aquele lá de João 10:10, que vem para matar, para roubar e para destruir. Esse é o trabalho de Satanás, né? De trazer dúvida, aquela dúvida que trouxe, conforme nós dizemos aqui no início, para Eva e Adão, lá no jardim, né? Bom, ainda existe a linguagem neutra, né? O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de terminologia neutra, binária, ou seja, a forma de tratamento, a linguagem, os objetivos a identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista, ou seja, da forma que foi escrito a linguagem padrão, está errada. Eles querem agora condenar e reconstruir, né? Além de reconstruir a gramática, ainda querem reconstruir a Bíblia, achando que a Bíblia é machista. Por quê? Porque a Bíblia foi divinamente escrita pelos homens, sim, mas divinamente inspirada pelo Espírito Santo, né? E aí nós vimos que a vontade desses é que a Bíblia seja reescrita, assim como as gramáticas normativas, né? Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro
é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homem e mulher, não é verdade? Não obstante, a militância pretende substituir as vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 5:21, né? Vamos ver se a gente consegue abrir. Isaías 5:21 está escrito: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Olha só. Ai destes que são sábios diante dos seus próprios olhos, que acham que são sábios, né? Esse corre o risco, né? Diante dos seus próprios olhos. Porque nós sabemos que a sabedoria deve vir de Deus e não especificamente dos homens. Chegar a ponto de querer alterar aquilo que é padrão, que é lícito, né? Alterar a gramática, não poder mais dizer todas e todos, mas todes também, precisa entrar agora na gramática, né? Todes, né? Então, o comentarista, o pastor Douglas Batista, está falando muito bem aqui, né? Que é necessário que seja desconsiderado isso, né? Por nós cristãos, e é onde nós pautamos a nossa indignação, porque nós não concordamos que a Escritura seja reconstituída ou reescrita por causa de concepções ideológicas banais, né? Vamos para a conclusão, então. O gênero e a sexualidade, o sexo, enfim, faz parte da constituição anatômica e fisiológica divina e instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, o macho, o feminino, a fêmea, não é isso? Gênesis 1:27, Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou macho e fêmea, né? É Escritura, Gênesis 1 e versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto, né? Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus esteja sempre olhando para você, porque nós precisamos estar nos protegendo, nos orientando na palavra do Senhor, porque nós precisamos viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e a igreja de Cristo e o império do mal vive aqui, né? A igreja ainda está aqui neste mundo onde reina o império do mal. E por isso que eu convido você para estar sempre conosco, meditando na Santa e Sagrada Escritura, porque esta Sagrada Escritura é a palavra de Deus, e essa Sagrada Escritura é que testifica do Criador da forma correta e não da forma que os ativistas pensam que é e coloca como plano humano. Nós devemos viver no plano de Deus. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.